Olá, professores! Vamos começar a sexta e última aula inspirada no livro Muito Além da Gramática, por um ensino sem pedras no caminho, da Irandé Antunes. Para isso, a gente vai discutir, então, a última constatação que nós estamos conversando, se corresponde a mito ou verdade. Eu espero que vocês tenham acompanhado as outras aulas. Nessas sequências de videoaulas, a gente tem discutido algumas frases relacionadas ao ensino da gramática, se elas são mito ou verdade. E a frase de número 6 é a seguinte: o respaldo para a aceitação de um novo padrão gramatical está prioritariamente nos manuais de gramática. No nosso mural, vocês colocaram essa afirmativa como um mito, segundo aí a opinião de vocês, professores. Achei bastante interessante a discussão que vocês colocaram aí sobre a flexibilidade da língua, né? Sobre não só a flexibilidade, mas a possibilidade de adaptação constante da língua nas diferentes práticas de linguagem. Então, mais uma vez, essa afirmativa é mito. Então, a gente sabe que um novo padrão gramatical não se justifica prioritariamente pelos manuais de gramática. Pelo contrário, né? É isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. Se vocês se recordam, na aula de número 4, que nós falamos um pouquinho sobre variação linguística, nós discutimos também a denominação de norma culta real, quer dizer, da norma que de fato é utilizada pelos usuários da língua. E essa norma culta real não é exatamente a norma culta que aparece nos manuais de gramática, né? Então, acho que para a gente até retomar um pouquinho do que nós já vimos em aulas anteriores, se a gente for pensar em toda a diversidade da língua, de modalidade, de norma, registro, interlocutores, suportes, funções, do universo de referência, quer dizer, da temática que a gente pode abordar pela linguagem, dos gêneros, da complexidade dos textos, sejam orais ou escritos, enfim. Toda essa diversidade da língua não pode ser contemplada nos manuais de gramática. É por isso que a fonte principal de consulta para a gente, quando se trata de pensar a língua ou de discutir, refletir sobre determinados aspectos da língua, não pode ser simplesmente o manual de gramática. Então, a pergunta que a gente pode se fazer a partir desse mito é: como seria possível concentrar nos manuais de gramática o surgimento de novidades da língua? Os manuais de gramática, gente, se nós formos parar bem para pensar, são os últimos que são alterados, que são modificados em função dessas novidades que surgem na língua. Eles são os mais estáticos. Então, a gente tem que procurar outros meios de consulta, de estudo da língua que tenha uma certa mobilidade maior e que possa contemplar essas novidades da língua. Agora vamos pensar um pouquinho de onde que veio esse mito, né? Porque se as pessoas muitas vezes acham que o manual de gramática é a melhor fonte de consulta quando a gente quer saber algo sobre a língua. Então, acho que aqui eu concentrei em 2 mitos. O primeiro é que cabe aos gramáticos a autoridade para prescrever todos os usos da língua, isso é, para ditar o que a gente deve dizer e de que forma a gente deve dizer. Então, seria muita pretensão nossa de achar que toda essa riqueza da língua pode se concentrar nas mãos dos gramáticos, e seria um simplismo também muito grande a gente achar que um documento como um manual de gramática poderia conter toda essa diversidade. E, em segundo lugar, o mito de que basta um texto não ter erros para funcionar bem como um evento comunicativo. E nós vimos isso também numa outra aula, acho que eu vou mostrar aqui para vocês já, que nem sempre um texto que está correto comunica, do ponto de vista gramatical, comunica alguma coisa. Então, há muito tempo se considerava como texto apenas aquele texto gramaticalmente correto, mas se ele não comunica nada, a gente não pode nem considerá-lo como texto. Então, esse é o slide lá do outro texto, das outras videoaulas
do livro da Irandé de análise de textos, que eu mostrei para vocês, li para vocês esse texto Mamífero Voraz, que não tem nenhuma coerência, embora ele esteja funcionando gramaticalmente de forma correta, mas ele não configura um texto, né? Então, vamos pensar em termos de fonte de informação. A consulta aos manuais de gramática, ele não deve ser o único respaldo que a gente procure para decidir sobre usos alternativos da língua, porque se a gente fala em variedade, a gente tem que falar de usos alternativos da língua. A realidade da língua, ela é muito vasta e por isso a gente precisa buscar na própria realidade a existência de novos fenômenos linguísticos, de novos gêneros textuais e estilos. Então, eu posso buscar numa esfera, por exemplo, novos gêneros literários, eu posso buscar na esfera científica novos gêneros científicos. Enfim, é na realidade de uso da língua que a gente precisa buscar em primeiro lugar esses novos fenômenos linguísticos de atualidade da língua. Então, a Irandé, ela traz essa expressão aí de postura medieval quando a gente se prende às normas dos livros, né? Como mesmo na época aí medieval em que os livros detinham as verdades universais, quer dizer, a gente precisa cultivar a observação dos fatos da língua para obter a confirmação ou a descoberta daquilo que existe. É uma atitude investigativa que a gente, enquanto professor de língua portuguesa, enquanto especialista em linguagem, precisa desenvolver. Muito mais do que fazer essa busca, que a Irandé chama de postura medieval, de consultar apenas os manuais de gramática. Até porque, gente, a língua ela recebe influências múltiplas, porque ela é um fato social. Se a língua é um fato social, as condições sociais de produção e de uso da linguagem, elas sempre vão interferir diretamente nessas práticas linguageiras. Então, um exemplo disso é quando a gente pensa na relação entre tecnologia e repertório lexical de uma língua, nos estrangeirismos que são incorporados à língua e nos termos que vêm da tecnologia e que acabam fazendo parte do léxico da língua portuguesa. Veja só, em termos de tecnologia, quantos termos que a gente utiliza? Será que os manuais de gramática conseguiram já se atualizar de modo a contemplar esses termos todos? Então, todo mundo fala de spam, todo mundo fala assim, procura no Google, o Bluetooth, o tempo todo a gente utiliza, o podcast, o hashtag, o bug, spam, wiki, enfim... Tweet, várias palavras, como a gente está vendo aí nessa nuvem de palavras, vários termos, inclusive já foram aportuguesados em função das interferências das práticas sociais. Se todo mundo hoje em dia está conectado, essa conexão ela vai interferir nas práticas de linguagem. Então, eu me lembro muito desse termo bug, né, que vem do inglês aí, porque o meu filho usa muito essa expressão bugado. Qualquer coisa que quebre em casa ou que apresente algum problema técnico, ele fala assim, nossa, tá bugado esse computador, tá bugado esse celular, né? Então, assim, de um termo estrangeiro, de um estrangeirismo, a gente incorporou, aportuguesou esse termo e incorporou ele na língua, principalmente na cultura juvenil, né? E os estrangeirismos, então, cada vez mais, né? Não só oriundos aí da tecnologia, mas de muitas outras áreas humanas, a gente incorpora na nossa língua palavras estrangeiras o tempo todo, né? E vice-versa, a gente também empresta muitas das nossas palavras para outros idiomas. Aqui eu trouxe algumas palavras estrangeiras que foram aportuguesadas, já estão na língua portuguesa como parte do léxico da língua portuguesa. Eu chamo a atenção especialmente para a palavra slide, que está aqui, porque a gente utilizou por muito tempo o termo em língua inglesa mesmo. A expressão check-up, que também a gente olha em primeira vista e fica estranhando essa palavra porque ela é muito nova para nós, né? E outras todas que estão aí, o blackout, o lockout, o freelancer, que já são palavras que foram aportuguesadas, que já fazem parte então do léxico da nossa língua. O recorde. Então,
As normas de uso da língua, os usos, elas precisam se pautar nos usos em vigência. São eles que devem constituir o parâmetro para as nossas opções, o que nos leva a cultivar a observação dos dados, o levantamento de hipóteses. Então, ou seja, buscar nas próprias práticas da linguagem essas novas incorporações linguísticas. Então, por exemplo, na esfera jornalística, muitas das atualizações da língua aparecem em primeiro lugar na esfera jornalística, na esfera publicitária. Então tem alguns campos de atuação que favorecem, inclusive, esses surgimentos de novidades linguísticas. Então a gente pode não só consultar os manuais, mas principalmente utilizar os textos que estão em vigência. Então, em vez de a gente recorrer imediatamente aos manuais, por que a gente não busca identificar os usos que predominam nos setores da comunicação pública e formal? A literatura e a imprensa, como eu disse, por exemplo, para decidir sobre as formas preferidas pelos usuários. Então, é importante, e nós conversamos um pouco sobre regência na última videoaula, né? Admitir que a regência do verbo preferir, implicar e assistir e de outros segue entre as pessoas com alto grau de escolaridade padrões diferentes dos que constam nos manuais de gramática, é importante para que a gente até exerça uma postura mais aberta diante dessas novidades da língua. E pensando aí na sala de aula, nos alunos, né, é importante a gente pensar sempre que os usos efetivos da língua são aqueles que são oriundos das pessoas que dizem e que escrevem o tempo todo, ou seja, da língua dinâmica e não da língua estática. São esses usos dinâmicos, né, nas diferentes situações de comunicação, em primeiro lugar, que configuram o respaldo mais autorizado para a gente decidir sobre a pluralidade de normas, né? Porque senão a gente acaba caindo num abuso e numa alienação de estabelecer as normas à revelia do uso, quer dizer, porque está na norma gramatical deve ser assim, independente de se utilizar a língua daquela forma ou não. E a gente precisa inverter, né, essa mesa, essa moeda. E pensar que os manuais de gramática, eles não são o único respaldo para as nossas decisões linguísticas, muito menos de ensino e de aprendizagem. E a gente tem que ensinar isso para os alunos, que nem tudo eu vou buscar no manual, eu vou buscar nos textos. Vamos ver como é que escreve, como é que esse termo está aparecendo nos artigos, nas notícias. Então a gente precisa fomentar o interesse por ouvir e ver a língua acontecendo nas conversas, nos debates, nos jornais, nos livros, nos outdoors, na literatura. O contato real com os usos da língua é que faz com que a gente assuma uma posição de autêntico observador da língua, nós professores e também os alunos. A observação, ela é um primeiro passo para a gente pensar nos usos da língua. Depois dessas observações, a gente precisa passar então para uma discussão em torno das eventuais mudanças. Por que essas mudanças acontecem, o que é que determina, o que causa essas mudanças na língua, que efeitos de sentido das palavras acontecem nos diferentes contextos, que é bem o eixo de análise linguística e semiótica. E a prática de pesquisa, de observação, de análise, de comparação, de confronto crítico entre regras que são hipotetizadas muitas vezes nos manuais de gramática, em relação àquelas que são fortalecidas pelo uso da língua. Então a gente fazer tudo isso, todo esse movimento de observar, analisar, comparar e discutir, a gente acaba contribuindo com o desenvolvimento de uma postura investigativa do aluno perante a língua que ele utiliza nas mais diversas situações do dia a dia. Então, para nós, é importante que a gente pense sempre nesse estudo contextualizado da língua, nessa análise atenta dos usos reais, dos acontecidos, da autoria, da data, do lugar, da produção, de circulação, quem falou, como falou, por que falou dessa forma, descobrir os usos de agora, como já fazem muitos autores, né, já trazem essa discussão há bastante tempo. Eu me recordo de ter ouvido, eu escuto uma notícia na rádio todo dia de manhã e eu ouvi a radialista dizendo, chamando a atenção para os teleouvintes. E me chamou a atenção
esse termo porque eu nunca tinha ouvido. E aí ela comentou, né, que havia ouvintes, teleouvintes, porque estavam ouvindo e assistindo a programação da rádio pela internet. E as rádios agora praticamente viraram TV, mas não são telespectadores, são ouvintes da rádio que passaram a ser teleouvintes porque tem a possibilidade de também assistir as reportagens que estão sendo trazidas pelas diferentes rádios, né? Então achei muito interessante esse novo termo, teleouvinte. Então a gente já tinha telespectador, espectador, ouvinte, agora teleouvinte, quer dizer, as mudanças nas mídias provocou o surgimento de um outro termo, de um novo termo a partir de outros que já existiam. Então olha só que coisa rica da gente discutir com os meninos. Então tem sentido esse trecho que eu trouxe da Irandé, é bem significativo para nós, né? Tem sentido olhar também e em primeira mão para fora dos manuais de gramática e ver o fluxo da língua que corre, da boca e das mãos certas do povo. Todos ganharíamos com isso. Então essa postura investigativa de observar, de ouvir a língua, de se confrontar com novos termos e expressões, precisa ser cultivada, e aí é nosso papel, professor, de trazer então, né, de ganharmos todos juntos com essa investigação linguística que eu estou propondo para vocês aqui agora. Como leitura complementar, eu vou deixar para vocês na sala de aula esse texto que faz uma abordagem sobre palavras da língua portuguesa que foram incorporadas pelo inglês. A gente sempre fala de estrangeirismo e da influência muito grande que a língua inglesa tem na língua portuguesa, mas também a língua portuguesa influencia a língua inglesa. E nessa reportagem que eu deixo para vocês na sala de aula, vocês vão ver alguns termos da língua portuguesa que foram incorporados à língua inglesa na questão lexical mesmo da língua. Então fica para vocês essa leitura. Eu me despeço de vocês então dessa sequência de 6 videoaulas, além da aula inaugural que nós tivemos em cima dessa obra. E aguardo vocês para as próximas aulas que virão. Não vou dar spoiler do que vai ser o nosso próximo trabalho, mas eu espero que vocês tenham aproveitado as discussões que a gente propôs aqui para pensar um pouquinho na prática, na nossa prática de sala de aula, de ensino de aprendizagem, para que ela também possa para que a gente possa incorporar aos poucos essas contribuições dos estudos da língua que estão o tempo todo em movimento e que a gente precisa estar atualizando não só os nossos materiais de estudo, mas também as reflexões que a gente precisa fazer sobre o nosso métier. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.